Fala pessoal, professor Hudson na área, começando mais um vídeo do canal Física Fascinante, na correção de mais uma lista de exercícios com o assunto trabalho e potência. Então a gente vai começar com o primeiro tópico da nossa lista, que é trabalho de uma força constante. Então, trabalho de uma força constante, vamos lá. A gente tem o seguinte, trabalho a gente representa pela letra T maiúsculo, tá? Tem alguns textos que colocam um W ou com um T um pouco mais afrescalhado, coloca um T maiúsculo mesmo. Trabalho é mais ou menos a força multiplicado pelo deslocamento ΔS. Então, quando um corpo se desloca, se tiver uma força na orientação desse deslocamento, essa força pode fazer trabalho ou tirar trabalho. Fazer trabalho é o quê? Transferir energia para o corpo, ou dar energia para o corpo ou tirar energia do corpo. Então, o trabalho ele vai ser positivo quando a força está totalmente na direção do deslocamento. E o trabalho vai ser negativo quando a força estiver contrária à direção do deslocamento. Então, isso eu vou chamar a atenção na resolução dos exercícios. Fica tranquilo. Então, vamos ver na questão 1 o que vai acontecer. Na questão número 1, ele tem o seguinte: um guindaste ergue uma carga de 200 kg por 60 metros com uma velocidade constante durante 2 minutos. Calcule o trabalho realizado pela força feita pelo guindaste. Então, você imagina essa carga está aqui, tá? Essa carga, para erguer, ela vai fazer uma força F para cima, tá? Essa força já vai estar na mesma orientação do deslocamento, dessa caixa, para cima. Só que qual é a intensidade dessa força? Nesse caso, como eu falo para você que é com velocidade constante, essa força ela vai ter a mesma intensidade que o peso da carga. Então a gente vai ter que calcular esse peso da carga. A força é igual ao peso P da carga, que você lembra que é o quê? É o produto da massa vezes o campo gravitacional G. Então, essa força vai ser, a massa vale 200, a gravidade vale 10. Então, isso dá uma força de 2.000 newtons, intensidade da força. Então, agora sim, o trabalho, T, trabalho, vai ser mais a força multiplicada pelo deslocamento ΔS. A força é de 2.000 newtons vezes o deslocamento, que é de quanto? 60 metros. Então, isso aqui vai dar 2 vezes 6, 12. 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Newton, a unidade de Newton multiplicado pela unidade de metro, a gente chama essa junção de joule. 120.000 joules é o trabalho realizado na situação 1. Tudo bem? Aí pausa para o seu vídeo para você dar uma olhadinha na solução. Já vamos para a questão de número 2. A questão de número 2, a gente tem o seguinte: qual é o deslocamento necessário para que uma força horizontal de 1.200 newtons realize um trabalho de 720.000 joules ao empurrar um bloco? Então, quem está fazendo o trabalho é essa força mencionada, Então, esse trabalho é positivo, mais a força vezes o deslocamento. Aqui só trocou o quê? Que o valor do trabalho eu te dei 720.000 joules. Qual é a intensidade da força? 1.200. Qual é o deslocamento? É o que eu quero saber. Então, você pega esse 1.200, passa para cá dividindo, então vai ser o quê? 720.000 dividido por 1.200. Isso é igual ao deslocamento.
Corta, 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 corta. 72 por 12 dá quanto? Dá, se não me engano, acho que dá 6. E outro zero cai, então vai ser o quê? 2 zeros vão cair, não é isso? Então o deslocamento vai ser de 600 metros. E como é um deslocamento, né? Medida de deslocamento é a medida de comprimento. Você coloca o quê? Metro. Beleza? Então vamos continuar aqui a nossa lista. Terminamos a primeira seção, que trabalha de uma força constante. E aí, o trabalho de uma força variável é você lembrar do seguinte, né? Quando você tem uma força que varia, a intensidade dela varia ao longo da posição, você sempre vai dispor de um gráfico que mostra como que a força varia com a posição. Então, você vai usar aquele recurso, né, que quando você tem um gráfico genérico da força pela posição, um gráfico genérico, dentro de um certo intervalo de posição, que for do seu interesse, sei lá, esses 2 pontos aqui, a gente vai calcular a área embaixo da linha do gráfico. O cálculo dessa área é igual ao trabalho realizado. Trabalho T. Tá legal? Então é isso que a gente vai usar nessa número 3. Nessa número 3, a gente vai ter o seguinte. Então aqui, ó, é o gráfico, né? Tentando coisar aqui. Aqui. O gráfico tá aqui, deixa eu só apagar aqui e voltar para cá. Isso. Então você tem um gráfico aí de força medida em Newton e a posição X está sendo medida em metros. Então você tem um gráfico com esse aspecto aqui. Aqui tem umas posições marcadas, 20 e 60. E aqui o valor 60. Eu peço você calcular o trabalho da força F ao empurrar um bloco entre 0 e 20 metros na letra A e 20 e 60 metros na letra B. Então a letra A você vai atacar como? Assim, ó. Na letra A eu não peço entre 0 e 20. 0 e 20 aqui é a origem até o 20. Você vai calcular essa área que eu estou pintando de verde, ó. Essa área aqui dessa figura. Que figura é essa? É a área de um triângulo. É a área do triângulo. Aquele triângulo que está ali. É a área do triângulo. Então aqui a área do triângulo vai ser o quê? Base vezes a altura sobre 2. A base vale quanto? Vai de 0 até 20, então vale 20. A altura vale quanto? Vai de 0 até 60, então vale 60. Dividido por 2. Isso aqui vai dar quanto? 20 dividido por 2 dá 10. 10 vezes 60, 600. Então trabalha de 600 joules. Isso na letra A. Na letra B, de 20 até 60, moleza. Moleza. Dá um vermelho aqui para você ficar emocionado. Ó. Você vai calcular a área desse retângulozinho que eu estou pintando de vermelho aqui. Tá? Então na letra B, é só eu calcular base vezes a altura, né? Trabalho vai ser igual à área desse retângulo vermelho, que é base vezes a altura. A base vale quanto? Vai de 20 até 60. Então vale quanto? 40, ok? 60 menos 20, certo? E a altura vale quanto? 60. Então quanto vai ser o trabalho? 4 vezes 6, 24. 2. 2.400 joules é esse trabalho na letra B. E a questão 4, para a gente poder fechar esse trabalho de força variável aí, deixa
Deixa eu andar aqui na minha tela. Questão de número 4. Eu tenho esse gráfico aí. Desenhar mais ou menos ele aqui. Ele faz tipo um triângulo, né? É um gráfico de força pela posição. Sempre você vai ter esse gráfico aí quando é trabalho de força variável, tá? Aí eu pergunto assim, uma partícula de 2 kg está inicialmente em repouso em x igual a 0 metros. Sobre ela atua uma única força F que varia com a posição x conforme mostra a figura. Qual é o trabalho realizado entre 1 metro e 2 metros? Entre 1 metro e 2 metros. Você vai pegar aqui, você vai ter que olhar o seguinte. Olhando o seu gráfico, olha aqui. 1 metro, a força vale 3, tá vendo? Então aqui, ó, quando aqui é 1 metro, você passear o olho no gráfico, aqui você vai achar o valor 3. E 2 metros, que é aqui no pico, você vai achar a força com a intensidade 6, não é isso? Eu quero trabalho entre 1 e 2 metros. Olha só o que você vai ter que fazer aqui. Você vai ter que calcular a área dessa figura aqui. Que eu estou pintando de azul, ó, tá vendo? Que figura é essa? Isso aqui, vou fazer um desenho dela aqui, ó. Ela é um trapéziozinho, sabe? É um trapézio. Tá em pé. Se eu virar ele assim, ó, ele tá assim, ó. Ele tá assim, esse trapézio, tá? Então, qual é a medida dele? A base dele é essa medida que está em pé. No caso, vale 6. É a base maior, no caso, né? E aqui, a base menor, que é essa medida aqui, vale quanto? 3. A altura dele, no caso, é esse aqui que eu estou marcando de azul. De 1 até 2. Então, vale 1. Professor, base maior, base menor, o que é isso? Você vai ter que calcular a área desse trapézio aqui, meu filho. A área desse trapézio. Como é que calcular a área do trapézio? Calculando a área do trapézio. Como é que é? Trabalho vai ser igual à área do trapézio, que é a soma da base maior com a base menor, multiplicado pela altura dividido por 2. A base maior vale 6. A base menor vale 3. A altura vale 1 dividido por 2. Então aqui vai ter 6 mais 3, 9. 9 vezes 1, 9. Dividido por 2, 4,5. 4,5 joules ao trabalho. Entre 1 e 2 metros. Beleza? É isso aí. Eu só estou achando difícil, mas quem falou que estudar é fácil, né? Vamos que vamos. É assim mesmo que a gente vai. Para fechar o nosso vídeo, nossos exercícios, vamos para o número 5. Questão de número 5. Um elevador de 500 kg com 2 pessoas de 90 kg cada sobe 10 andares, 30 metros durante 1 minuto. Calcule a potência do elevador. Eita, então ó, aqui, potência, pote, é o que? Trabalho sobre um intervalo de tempo ΔT. Esse trabalho ele vai ser igual aquele do guindaste que a gente fez, porque como o elevador está erguendo as pessoas, ele vai erguer o peso de todo mundo. Então esse trabalho, ele é igual a força vezes o deslocamento, dividido pelo intervalo de tempo. Então a potência vai ser igual. O trabalho, a força vai ser... o elevador vai ter que suspender o peso dele próprio mais as 2 pessoas dentro. Então você tem aí quanto de massa? 500 de massa do elevador, mais 2 pessoas de 90 kg cada, dá 180, 680 kg de massa, vezes a gravidade, que é 10. Tem que multiplicar pela gravidade. O deslocamento é de quanto? 30 metros. No intervalo de tempo de 1 minuto. Esse 1 minuto, você vai trabalhar com 60 segundos, né? Para a gente poder trabalhar com a medida em watts. Aí você vai, quando eu armei tudo junto, essa conta é interessante. Você
Vou pegar aqui, ó, corto já um 0 com 0. Esse 3 eu posso cortar com 6 aqui. Então vai ficar 6.800 dividido por 2. Acompanhou? 3 por 3 é 1, 6 por 3 dá 2. Aqui vai dar quanto? Olha isso. 3.400, né? 3.400 o quê? Watts de potência. Watts, medida de potência. Beleza? Então, e a questão 6, uma máquina apresenta uma potência útil de 800 watts. 800 watts. Durante quantos minutos ela vai realizar um trabalho de 240 mil joules? Isso é o trabalho que ela vai fazer. 240 mil joules. Então, quanto tempo vai levar? Quanto tempo? Então, potência, trabalho sobre tempo, não é isso? Trabalho sobre tempo. Eu te dei o quê? Potência, vale 800. Qual o trabalho? 240 mil. Dividido na fórmula, né? Mas aqui para cima. Dividido pelo intervalo de tempo ΔT. Esse ΔT vai passar para cá multiplicando. E o 800 vai passar para cá dividindo. Então, ΔT vai ser 240 mil dividido por 800. Corta, 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 corta. 24 por 8 é 3. 3 mais os 2 zeros que sobraram ali. 300. 300 o quê? Quando você trabalha com watts, watts relaciona joules a cada segundo. Então aqui você achou o tempo em segundos. Mas como eu quero em minuto, né? Para você achar uma medida em minuto, é só dividir por 60. Porque cada minuto tem 60 segundos, certo? Então aqui vai dar quanto? 300 por 60. Funcionamento de 5 minutos. Em 5 minutos vai fazer esse trabalho de 240 mil joules. Então a gente fecha aqui. Espero que você tenha chegado até o fim comigo. E sucesso aí nos seus estudos.